Um bom, bom dia, um bom sábado e é Mateus 23. Vou fazer essa parábola inteira para vocês sobre o que? A condenação da religião fingida. Religião fingida por quê? Porque eles não andam conforme a vontade do Senhor. São fingidas, né? Porque não gostam de cumprir o que está escrito. Por isso que o Senhor diz que elas são o quê? Religiões fingidas, né? E embora, ó, começando no versículo 13, aí vou até o final dela, tá bom? Quem vai falar conosco é o Senhor, né, na palavra dele. Bora pra cá. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai outros ao que estão entrando. As pessoas que vão para o que? Para esses tempos, que são o quê? São fingimento do evangelho, essas pessoas já estão procurando o reino do céu. E a gente vai para os tempos, a gente vê que é muitas pessoas no tempo evangélico, muitas pessoas no tempo católico, mas o que? Essas pessoas estão procurando as portas do céu, elas estão caminhando para o céu. Mas o que? Os homens que estão lá, os pastores, os sacerdotes, eles nem entram no reino do céu e nem tão pouco deixam os homens entrar. É o que está dizendo esse versículo, entendeu? Continuando, ó. E o Senhor está falando bem abertamente com o quê? Com os padres e com os pastores de fingimento. Os padres são todos eles de fingimento. E os pastores também tem uns que fazem a vontade do Senhor, que são aqueles templos, as 5 virgens prudentes. Tem uns que fazem a vontade do Senhor. Agora tem os outros que o quê? Tem os outros que são o quê? Fingido. Quando são lobos devoradores, essa palavra é outra, porque eu errei. Quando vem um lobo, eles o quê? Eles deixam as ovelhas é a máquina. Ele deixa as ovelhas. Quando vem um lobo para devorar as ovelhas, ele deixa as ovelhas e vai-se embora. Por quê? Porque não é o que? O verdadeiro pastor. São pastores fingidos de aparência. Bora pra cá? Ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 14. Pois que devorais a casa das viúvas, sobre protesto de prolongar das orações. Por isso sofrereis mais rigor no juízo. No juízo é agora, no dia da vinda do Senhor, no arrebatamento, o juízo é esse, entendeu? Aqui tá dizendo que ai dessas pessoas, o sofrimento deles vai ser terrível. Por quê? Porque eles poderiam ter conduzido essas ovelhas tudinho para o reino do céu. E eles conduziram elas direto para o quê? Para o reino, para o abismo. Por causa de quê? Por causa que ele está pisando em cima das Santas Escrituras e ele está conduzindo as ovelhas a fazer a mesma coisa. Aí o rigor para vocês, padre, vai ser pior. Para vocês, pastores de aparência, piores são para vocês, entendeu? Por quê? Porque pisa em cima das Santas Escrituras. Os padres sabe que não é para ter idolatria. E eles fazem o quê? Eles botam as ovelhas para idolatrar, entendeu? E os pastores vê o quê? O templo do Senhor se corrompendo e eles podem fazer alguma coisa. E vocês cruzam os braços, se faz de quê? Como aquele versículo que eu li ontem para você. Se faz de cego. Ignora. E vocês sabendo que tanto vocês como as ovelhas vão padecer. Por causa de quê? Por causa que você pisar em cima das Santas Escrituras, pisa em cima de uma pequena ordenança do Senhor que tem escrito aqui, para ver se não vai arcar as consequências. Vai. Bora para cá? O 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de
os tendes feito, e fazeis filhos do... E depois de fazeres filhos do inferno. Você está vendo? Olha o que foi que o Senhor falou nesse versículo aqui, 15. Esses pastores estão fazendo o quê? Filhos para o inferno, não é para o reino do céu. Por isso que eu digo a vocês, padre, vocês vigiam. A sentença para vocês que tem no abismo, ela é terrível. E a sentença para vocês, pastores, no lugar de vocês fazerem filho para o reino do céu, vocês estão fazendo filho para o inferno. É o que o versículo 15 está dizendo para vocês. Bora para lá? Ó, vou repetir novamente, ó. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois que o tendes feito, e fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Para vocês verem, né? O que é ensinamento mal ensinado das Santas Escrituras para as ovelhas. As ovelhas que não sabem ler, para ela o rigor é menos, porque ela não conhece. Mas ela escutou também, né? Mas o que? Para vocês que conhecem, que sabem ler, que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vocês sabem qual é a sentença que tem em cima de vocês. Ou vocês acham que vocês não vão porque vocês estão guiando em ovelha? Vocês estão fazendo ovelha sim. Mas aqui, no que está dizendo aqui, no versículo 15, vocês estão fazendo filho para o inferno, entendeu? Não é filho para Deus, não. Bando hipócrita. Bora pra cá. Glória a Deus. Eu tô sentindo a presença dele aqui. Eu não sei qual lado que o Senhor tá, mas eu tô sentindo a presença dele. Ai de vós, condutores, cego, pois que dizem... Esse aqui os padres não falam na missa, não. Isso aqui os pastores não falam na igreja dele, não. Por quê? Por que eles não falam? Porque se ele falar, ele vai saber que se tiver alguma coisa errada, tem que corrigir. A melhor coisa é a gente se corrigir. Tem alguma coisa errada? O Senhor nos adverte. O Senhor nos adverte, que eu não quero ser pego nesse pecado, não. Entendeu? Isso. Entendeu? A gente tem que se humilhar perante ao Senhor, não se engrandecer. Entendeu? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizem qualquer que jurar pelo tempo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devoto. Continuando. 17. Insensato e cego, por qual é maior o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aí foi uma pergunta, glória a Deus. O 18. E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, essa é devoto, glória a Deus. Insensato e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por todo o que sobe ele está. Glória a Deus. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Glória a Deus. Por isso que eu digo, o altar é santo. Altar é lugar de pessoas o que? Santificada ao Senhor. Pronta para acolher aquelas almas do Senhor, entendeu? Pronta, entendeu? Altar é santo. E por aquele que nele habita, e o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E por aquele que está assentado nele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus muito maravilhoso. Continuando o versículo agora 23, que eu tô lendo direto agora. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita,
pois que dizima a hortelã e o coedro e o cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Desses, porém, fazeis estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor está mandando fazer todas sem omitir nenhuma. Porra, então, pisou em cima de alguma que o Senhor deixou aqui? Então, para isso tem rigor, né? No dia do juízo agora. Versículo 24 agora. Condutores cegos, glória a Deus, versículo 24. Condutores cegos que coíais um mosquito, que coíais um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que limpai o interior do prato e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Está cheio de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O Senhor está mandando que a gente primeiro se limpar por dentro, para poder o quê? Fazer conforme a vontade do Senhor, né? Versículo 27. Ai de vós, o Senhor está aqui. Esse Mateus 23, o Senhor, essa passagem que o Senhor está indignado com a atitude dos padres, com a atitude dos pastores, não aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Esses, o Senhor não está falando para essas pessoas. O Senhor está falando para aquelas pessoas que são desobedientes, que tá vendo que está errado e não se corrige. Ele nem se corrige, nem tampouco corrige as ovelhas do Senhor. E o Senhor, o quê? As portas para vir buscar ela. Aí quando ele chegar, aquelas ovelhas for pro lado esquerdo. Por que elas foram pro lado esquerdo, pastor? Eu te conheço. Por que vocês deixaram a minha ovelha pro lado esquerdo? Aí vocês vão, né? Continuando. Versículo 27. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de todas as imundícias. O Senhor deixou bem claro. Por fora tem uma boa aparência de bons pastores, de bom quê? De bom padres, né? Mas por dentro tá cheio de carniça. Carniça mesmo se referiu a pessoas mortas. Por quê? Porque tá morto por dentro. Toda pessoa morta por dentro, ela fede a carniça. Perto dos narizes do Senhor, das narinas do Senhor, essas pessoas têm uns mau cheiro, entendeu? Mas bora continuando. Esse versículo 27 é para que os padres pensem nas atitudes de vocês. E os pastores meditem na casa do Senhor, no que está certo, no que está errado. Coloquem em ordem, antes do Senhor vir. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Realmente parece. Os padres parecem que justo aos homens. Os homens chegam só falta colocar ele lá no céu. Parece que os padres na face da terra têm muito mais valor do que a palavra do Senhor. Por que que vocês estão fazendo isso, ovelha, com o Senhor? Por que que vocês não examinam as Santas Escrituras e põem em prática? Por que que vocês dão ouvido aos homens, a doutrina dos homens? Por que que vocês não ouvem a doutrina do Senhor? O que está escrito nas Santas Escrituras? Vigiai, vigiai. O Senhor levantou o quê? A esposa dele no final dos tempos para falar com vocês. Sobre o quê? Sobre o juízo que está vindo para o quê? Para os padres e para vocês, ovelha. Que está vindo também para o quê? Para os pastores e para o quê? Para as ovelhas que vocês conduzem, pastores. Pastores de aparências, né? Pastores de hipocrisia. Que pisam em cima da palavra do Senhor. Não conduz as ovelhas dele com amor. Nem os padres, nem os pastores.
Ai de vocês, hipócritas. Continuando. Assim, portanto, vós exteriormente parecem justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mateus, o Senhor fala que as pessoas que têm iniquidade, as sentenças dela é o lago de fogo. A sentença dessas pessoas. Em Mateus 13, e o versículo 12, está falando que essas pessoas que cometem iniquidade, que causam escândalo com a palavra do Senhor, para vocês a sentença é terrível, vai ser lançada no lago de fogo. E lá vai haver pranto e ranger de dente. Vou soltar na tela o que eu tô falando para vocês. Encerrei aqui, agora bora para o outro lado para terminar. Glória a Deus, ela é enorme de grande, mas vou terminar todinha para vocês. Bora lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edifica os sepulcros dos profetas e os ornamentos dos justos. Os pastores não recebem profeta do Senhor, não. Ainda não vi um pastor para receber um profeta que o Senhor envia. Por quê? Porque o profeta não vem para a terra para fazer a vontade dele, não. Muito pelo contrário. Ele vem para ser sujeito à vontade do Senhor. Aí os pastores não gostam, os padres detestam. Então, mas a vontade do Senhor está sendo entregue. E dizei, se exercemos no templo de do nosso a dizer, se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nós associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mentira, mentiroso, porque os poderia fazer até pior, entendeu? Porque a palavra do Senhor, ela não passa sem ser o quê? A palavra do Senhor, toda ela é verdadeira, toda ela se cumpre. A palavra do Senhor não se passa sem se cumprir. Enchei vós por a medida de vossos pais. Verdade, tá vendo o que o Senhor está dizendo? As mesmas coisas que os pais desse pessoal antigo fazia, as mesmas coisas acontecem nos tempos de hoje. Serpente, víbora, serpente, raça de víbora, quem vós como escapareis da condenação do inferno? É terrível, viu? A condenação do inferno, ela é terrível. Como é que essas pessoas podem escapar dessa condenação que o Senhor acabou de abrir a boca e falar nas Santas Escrituras? Sabe como é que pode escapar? Se arrependendo, tendo que renúncia e transformação de vida. Aí escapa. Se não for, escapa não. Serpente, ali. Portanto, eis que eu vós envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitais. Verdade, a gente leva umas boas lapadas dentro dos templos, dentro da casa do Senhor mesmo. De quem? Dos escribas e dos fariseus, né? E crucificar, e os outros deles açoitais na vossa sinagoga. Na vossa sinagoga são o quê? Na congregação. E os perseguiram de cidade em cidade. É verdade. Isso aqui que o Senhor falou aqui na Santa Escritura é verdade. As pessoas que são mandadas, que fazem a vontade do Senhor, elas são perseguidas. Para que sobre vós cair todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel e
o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, que mataste entre o santuário e o altar. Tá vendo como não tem respeito na casa do Senhor? Mataram o que? Um profeta que o Senhor enviou. Quem foi? Zacarias. Eles mataram dentro, entre o santuário e o altar. O altar onde é para o que? O Senhor subir, foi que fizeram, né? O último versículo para encerrar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Vai vir sobre o que? A geração do arrebatamento, entendeu? Vai ser cobrado. Fora os que já, né? Que já estão pagando um alto preço lá no abismo. Por quê? Por pisar em cima da palavra de Deus, por rejeitar os profetas. Como na passagem que Lázaro e o rico desceu à sepultura. O que foi que o Abraão disse? Escutai os profetas, escutai Moisés e os profetas. Cuide que as pessoas o que não querem escutar, entendeu? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para vocês. Fui.